Fábio, a palavra é sua. Obrigado. Bom, eu vou falar em português. Se alguém não entende, tem algum tradutor de português para português, mais parte português. Mas, bem, muito obrigado pela participação. E eu sei que em São Paulo hoje é uma loucura. O trânsito era absurdo. Meia hora da Paulista até aqui, 40 minutos. Então, obrigado pela participação. Hoje vamos falar de recursos humanos. Recursos humanos em tempo de aquela palavra ali, tá? E, na realidade, eu vou querer fazer um excursus, porque é importante. Se você tem alguma pergunta, anotem que no final a gente vai ter 10, 15 minutos para poder, evidentemente, conversar. Em particular, eu vou perguntar para vocês depois, vou querer saber o que precisa para sobreviver e para vencer a crise. Desculpa, aquela palavra lá. Ok? Porque é importante. Eu quero que seja um debate entre nós. Porque assim como o Luiz, vocês... Quem de vocês é comerciante ou tem uma loja? Quem trabalha no comércio atualmente? Muito bom. Então, a gente fala com foco no comércio, evidentemente. Ok? Tem alguém que trabalha na indústria? Duas pessoas. Espero não pesada, ou automotiva, não, Outro tipo de indústria, ainda bem. Bom, rapidamente, eu queria colocar para vocês uma coisa. Esta palavra, que a gente não vai pronunciar hoje, ou só que você leia ali o nome, esta palavra é no mundo, não é só no Brasil. Imagine, na Itália a gente viveu momentos pesados. Depois a Ana vai testemunhar como ela e a empresa dela, as duas empresas conseguiram sobreviver e ganhar na crise, ok? Eu não posso dizer que ganhei naquela prova ali, porque estava aqui no Brasil durante o que aconteceu. Mas agora o desafio é meu, porque este é um momento interessante e temos que superá-lo todos juntos, Luiz? Este evento, o que está acontecendo agora no Brasil, tem que ser superado juntos. É a primeira palavra. A união sempre fez a força. Só para lembrar, para quem é um pouco menos jovem, como eu e outros, vou ser rápido. A primeira crise no mundo é ali, aquela que se conhece, a Grande Depressão do final do século XIX, ok? Agora, sem entrar em... vou lançar outra. O segundo momento, a crise do 29, todo mundo conhece, Não era Wall Street. Bom, o crack da bolsa. Outra crise, 73, austerity, petróleo. Na Itália eu lembro que era criança e a gente, para nós era uma festa, porque aqui era rodízio, aqui tem rodízio. Lá começou o primeiro rodízio da história, que eu nunca vi falar, na Itália mesmo. Um domingo sim e um domingo não, o carro não circulava par ou ímpar. Então, o carro que tinha placa par não circulava um domingo e placa ímpar o domingo seguinte. E a gente fazia festa, porque durante aquele período usava, como fala, não era rollerblade, era patins. Então, a gente aprendeu a patinar muito na Itália naquele período, porque os carros não circulavam. Mas houve uma crise de energia. Por a primeira vez na história, houve uma crise de energia. Aqui, crise da dívida pública no Brasil, no 87. A Bolsa caiu do 22%. E o Brasil começou a promover atividades de exportação e de comércio. Ok? 97, Ásia. A crise financeira tailandesa. Os primeiros suicídios no mundo, infelizmente, aconteceram lá, no mundo, digo, recente. Porque também na Itália houve até pessoas que se queimaram viva na minha terra, em Emília-Romagna, se queimaram viva, porque estavam endividados. Bom, então, aqui no Brasil não acontece, porque vocês gostam da vida muito mais que em outros países. Então pode se queixar até o final, mas o apagão, quem lembra do apagão? Eu estava aqui. Nossa, uma coisa absurda. Vela no século 21.
Eu não acreditava, juro por Deus. No Brasil, em São Paulo. Tudo bem se eu estivesse lá em algum lugar, na Amazônia, essas coisas, mas foi fogo. Também, crise de energia. Começou. A dívida com o FMI, banda cambial, todas as coisas que vocês se lembram. Ou pelo menos mais experiente. Lehman Brothers, todo mundo sabe, a crise imobiliária, sempre ligada à finança. Bom, aqui, ainda não, eu não entendi bem o que é cioè qual é o motivo verdadeiro, sabe? Porque é conjuntural, se diz, verdade. É uma suma de situações que só no Brasil para mim pode acontecer. Nenhum outro país do mundo, porque aqui ainda tem recursos enormes para se levantar. Falo de matéria-prima e de energia. Que nos outros países, na Itália, a gente tem que comprar energia. Imagina, compramos energia até dos nossos melhores amigos, os franceses. Bom, não, com todo respeito para o francês. Moi, je parle français, mas j'ai un petit peur de français. Só para entender que Itália compra energia de qualquer país, até justamente da França, porque vende energia mais barata. Então é um problema. Aqui não. Vocês compram energia, a Bolívia, mas esse é um negócio político, não é econômico. E isso é importante. Vamos logo. Eu, na realidade, vou pular esta história, só lembrando que a Grande Depressão foi a primeira grande crise econômica mundial. E, na realidade, o problema aconteceu depois de um grande 30 anos de crescimento econômico. O mundo subiu, a famosa a era industrial. Começou lá, na Inglaterra, depois nos outros países. No setor têxtil, inclusive, que é um setor que dá muito trabalho aos comerciantes. O comércio sempre acompanhou o crescimento econômico e também os momentos de depressão. Crise agrária, superprodução, quer dizer, era uma situação particular, ok? Mas vamos na frente, lembrando só uma coisa: primeira, migrações de massa, que do campo iam para a cidade, ok? Vocês aqui viviam outro momento, porque no Brasil era o tempo da escravidão, final da escravidão, mas eram outras situações. No mundo lá fora, na realidade, houve migrações enormes de pessoas que do campo iam para a cidade. Aqui aconteceu, mas vamos dizer que foi mais forçada, por causa da abolição da escravidão. E os italianos entraram no lugar dos escravos. Aí, bom, muitos italianos que eu conheço começaram a trabalhar na lavoura. Bom, só lembrando que foram as primeiras grandes expressões sindicais. Você acha que é sindicato? As lutas, tudo mais. Não, olha lá, 1873. Bom, aqui a crise do 29, eu vou pular este assunto, mas só lembrando que por causa desta crise, na Europa houve carência de trigo, porque na América a gente comprava trigo americano. Só para lembrar que vocês conhecem aqui um país que abunda mais de energia e de comida como o de vocês? Eu não conheço, juro por Deus. Isso tem que ser lembrado. Mas naquele tempo já teve uma carência de trigo. Na Europa, que comprava trigo, mas o trigo vinha dos Estados Unidos, houve um grande problema lá, então tinha problema, carestia. Só lembrando, houve uma queda de 50% de produção em 3 anos. 50%, Aqui, alguns setores têm 50% de produção de queda. Mas lembrando que já aconteceu. Nada, como é que dizia Heráclito de Éfeso? Pantarei. Todo flui. Recursos e recurso histórico. Acontece. Falo disso porque a gente tem que colocar isso. Não adianta. A crise dos 73 começou a Revolução Estudantil. A primavera de Paris. Começou um aumento do desemprego e os preços começaram a subir. 73. Vocês ainda estavam em um limbo particular, momento histórico, momento político diferente. Mas lá já estava outra crise,
quebra de produção industrial por falta de energia. É importante isso. A energia, depois Ana vai ver, não é só energia para queimar com carro, combustível. Energia também é energia interna. A falta de energia a todos os níveis é o pior sinal que a gente pode receber. Mas a energia dos combustíveis, a falta, pode ser compensada com energia interna nossa. Que nunca falta, nunca. Retorno à economia rural. Aí começaram os filhos dos flores, movimento hippie, sustentabilidade. Era a sustentabilidade dos anos 70. Agora chama de outra maneira, mas naquele tempo. Bom, procura de energia alternativa. Pontos em comum. Isso é importante porque a crise segue todo momento de grande prosperidade. O mesmo presidente Luiz lembrou. Aqui passamos um momento, 2008, eu estava aqui. Quando eu fazia recrutamento de seleção, 2008, 2009, muitas pessoas estavam na rua mesmo, como agora. Não é que dá para comparar uma desgraça, mas tem que lembrar. O Brasil superou brilhantemente 2008. E agora vai superar também, com a ajuda de todos. A crise são periódica. Na Itália a gente fala da crise do 7º ano. Não sei se aqui se fala alguma coisa assim, não é? Casamento, essas coisas. A crise, olha só, olha ali. Não é 7º ano. Começou no 73, depois foi 87, 2001. Aí, cada 7 anos há crise. Relacionamento. Então, também crise. Entendeu? É recorrente. Essa coisa que temos que lembrar. É recorrente. Quem de vocês não experimentou uma crise no próprio relacionamento, no próprio casamento? Sou eu, Não, ali tem. Então, mas depois superou. Alguns superam, alguns separam. Cada crise gera o quê? Fale mais alto. Mais alto. Lembre-se isso. Cada crise gera oportunidade. Vocês estão mais dispostos a conversar, a procurar, a sair fora do próprio zona de conforto. A Ana vai falar. Cada crise gera mudança. E nós temos que estar preparados para a mudança. Aqui, mudança primeiro aqui, e depois lá fora, Bom, só indo rápido. Agora eu queria que vocês me colocassem 4 competências que precisa ter para vencer a crise. Então, Luiz, posto que você não tem vergonha. Não, estou brincando. Qual é, no seu ponto de vista, um destaque? O que precisa para alavancar? Uma característica das pessoas. Uma qualidade. Acreditar. Eu posso colocar fé? Não, é com acento ou sem acento? Peraí. Com. Assim? Bom, além da fé, o que precisa? Criatividade. Que mais? Espera, levanta a mão e fala que eu sou surdo. Pelé. Coragem. Que mais? Renovação. Ok, a minha idade já era. Inovação. E não é por causa do idioma, é que eu sou surdo mesmo. Inovação. Ok. Tem mais alguma coisa que quer colocar aqui? Determinação. Determinação. Ok? Vamos ler. Fé. Fé, criatividade, inovação e determinação. Ok? Posto que não temos muito tempo, mas a gente poderia ir na frente. Mas já estas são qualidades importantes. Aqui, flexibilidade. Tudo bem, é claro que
inovação, criatividade, também flexibilidade. É uma coisa ali um pouquinho diferente, mas tem a ver com esta. O provérbio chinês falava que il giunco si spiega ma non si spezza. Aí como é que traduz? Junco é o bambu, se dobra, mas não se quebra. Por isso que a flexibilidade é importante. O vidro é lindo, bonito, maravilhoso, transparente, todos cores, Só que quando você risca uma vez o vidro, é complicado depois colocá-lo novo, vamos mais na frente. Capacidade de inovação. Quem falou? Inovação? Então uma salva de palmas, porque já pegou, inovação. Muito bem. Tolerância ao risco. Claro que é uma tolerância, ok? No sentido que nós temos que, vamos dizer, esse aqui é controvertido, depende de que tipo de risco, mas temos também que ter coragem, nesse sentido, Ele colocou tolerância e saber lidar com o stress, que é outro ponto fundamental, porque se você sabe lidar com o stress, você consegue chegar lá. Eu não quero falar, mas tem uma pessoa no mundo, é argentino, mas eu gosto dele. Desculpa, Pelé, mas não, também. Não, mas é que ultimamente tem muitos papas estrangeiros na Itália, então a gente tem que pegar o que. Então, o Francisco, ele falou claro, quando tem uma dificuldade, tem que parar, acreditar, achar e continuar a esperar, ter paciência, saber lidar com o estresse. Porque se você começa a entrar em pânico, tchau mesmo, você não consegue pensar. Bom, vamos na frente então. A próxima. Processo mais afetado. Esse aqui é um pouco mais técnico. Vou tentar ser rápido, mas só para entender. Na empresa, os processos que são mais afetados dentro da empresa mesmo, durante a crise, são alguns. Eu vou citar comunicação interna, porque começa a ficar engasgada. Não é uma comunicação... É fácil ser feliz, falar com todo mundo, quando as coisas vão bem. O problema é ser comunicativo quando as coisas não vão muito bem. Generalizar a comunicação é muito importante. Clima organizacional, é claro que a comunicação inclusive o clima você entra na empresa todo desconfiado, não sei o que vai acontecer amanhã. Desligamento, isso acontece. E desenvolvimento e motivação dos profissionais internos. Na realidade, no período de crise, no período daquela coisa ali, uma das situações mais comuns é que o empresário ou o lojista, aliás, o lojista é empresário, o empresário industrial ou comercial, ele corta algum tipo de gastos e acaba também ali. Quando em teoria teria que ser o contrário. Tudo bem, eu venho do RH, então sou chamado em parte, mas acredito profundamente. Treinamento fundamental em tempo de vacas magras. Porque você aposta nos funcionários, acredita neles, porque uma parte deles foram mandados embora, porque não eram evidentemente em linha, e aí investe nele. Seu filho, para crescer, precisa da educação ou não? Seu funcionário também. Inclusive aqui no Brasil, em tema de educação, tem muitas coisas para falar. Minha mãe era professora, então tive alguma coisa dela. Minha irmã, professora na Itália. E, quero dizer, aqui vocês investem caro para a educação dos seus filhos. Pagam caro. O que retornam, às vezes não se sabe, mas pagam muito caro. Funcionário da empresa precisa também. Comunicação interna, já eu vou na frente, porque aqui, na realidade, a comunicação é passagem de informação, segundo alguns pensadores. Então, durante a crise, as pessoas se fecham.
de várias maneiras e não deixam filtrar informações porque acham que pode prejudicar ou, sabe? Às vezes é o mesmo dono da empresa que não passa informação. E aí não cria engajamento, não cria envolvimento. A gente vai ver depois que um dos pontos fundamentais para o empresário ter sucesso é envolvimento, desenvolvimento e envolver as pessoas. Porque se chega sozinho ao sucesso, o Pelé chegou sozinho no sucesso. O Pelé, quando jogava, era sozinho a jogar. Pelé, quando jogava, o jogador, quando jogava e ganhou a Copa Rimei contra a Itália, cazzo, no 1970, aí era sozinho. Tinha um monte de jogador muito bom lá. Então, com sucesso sozinho, você não chega, não adianta. Mas desenvolve, treina, ensina. O campeão é líder por isso, porque ensina as pessoas. Então, hein? Era criativo. Bom, vamos na frente. Comunicação interna, é claro. E o RH precisa estimular esta comunicação interna. Por quê? Porque tem que abrir os funcionários. Senão todo mundo tem medo de ser mandado embora, inclusive. Transparência. Quando um casal passa... porque também casal tem crise. Como é que funciona? Terapia de casal. Não, é boa, eu gosto. Mas assim, é um confronto, um diálogo aberto de situações, de problema entre marido, mulher e o psicólogo, o psiquiatra, tudo aquilo. Mas é um confronto aberto, é comunicação, é uma passagem de comunicação. Se você trava a comunicação, trava todo. Relacionamento é comunicação. Comunicação é relacionamento. Então o RH tem que estimular este processo. Clima organizacional, tudo bem. Aqui eu vou só lembrando que é uma interação entre 3 elementos: cultura, caráter e tecnologia, porque também a tecnologia faz parte. Hoje em dia, temos que colocar em conta toda esta tecnologia que usamos. E o clima organizacional pode beneficiar da tecnologia, como pode ser travado pela tecnologia. É a qualidade de um ambiente interno de uma organização. O clima é a qualidade do ambiente. Bom, aí tem várias estratégias, passando, porque tem muita matéria, mas eu queria só dar algum elemento para vocês lembrarem. Redução de custo, em tempo de crise, claro, você começa a reduzir custo, tem que enxugar o mais possível, salário, viagem, férias coletivas, aposentadoria, são todos os instrumentos que vocês usam. Demissão voluntária, tomara, voluntária nada, você coloca uma pistola na frente do cara, vai embora, senão... Então, mas tudo bem, acontece tudo isso, para reduzir custo. Desligamento é o processo mais afetado, inevitável. Você pensa aos funcionários, funcionário é a chave do seu negócio. Então, se custa demais porque não produz, tem 2 maneiras. Primeiro tem que tentar de entender por que não produz. Depois desliga, mas não desliga assim à toa. Porque senão você pode perder funcionários importantes que vestiram a camisa da empresa. Vocês sabem tudo isso, são conscientes. Tentativa de recuperar funcionário, vale a pena? Claro que vale a pena. Como falava o Paolo Ruggeri, que é um nosso mestre italiano, 2 meses é suficiente. Não é um caso que aviso prévio aqui, não, aviso prévio, período de experiência é entre 2 e 3 meses, entre 60 e 90 dias. É suficiente para entender se a pessoa pode ser recuperada ou não. Com filho, você demora até 30 anos para educar o cara, mas com funcionário, damos 2 ou 3 meses, tá? E vale a pena. Tem instrumentos que permitem isso, de avaliar o funcionário e também de fazê-lo crescer. Vale a pena. Como os clientes, vale a pena recuperar os clientes velhos, fazer ligações, quer dizer, vamos tentar recuperar o relacionamento com os clientes velhos, é mais fácil que pegar clientes novos, não é? Também com funcionários. Vamos tentar, dar um pouco de água, irrigar nossos funcionários. E depois, se não vale a pena, 2 meses, 3, manda embora. Estabelecer prioridades, passar informação clara, bom, enfim. Outro processo mais afetado é desenvolvimento. Esse é um ponto-chave para mim.
não só por questão de RH. Vocês conhecem o Balance Scorecard, BSC, como fala? Na Itália ninguém conhece, posso garantir. Não, juro. Que é americano, sabe, essas coisas. O Balance Scorecard tem 4 pilares. 4. Para chegar ao indicador financeiro da empresa, que são indicadores que hoje em dia todo mundo olha primeiro, EBITDA, ROI, todos esses fatores, o faturamento, que seja, para chegar lá, precisa passar por 1, 2 e 3 estágios precedentes. Os 4 pilares, um é indicador financeiro, mas é o último que é analisado no BSC. Sabe qual é o primeiro? O BSC, lembrando, foi do 1992, Kaplan e Norton, 2 americanos que estudaram e mostraram para a comunidade empresarial um instrumento para ter indicadores precisos para a gestão da empresa, que não sejam só indicadores financeiros. É isso a grande novidade do BSC. A empresa se mede não somente por número lucro, se mede por outros fatores. Alguns chamam de KPA, que indicadores, mas só para explicar melhor. O primeiro, a base de tudo, é aprendizagem. É o primeiro pilar. O segundo pilar, se você educa os funcionários, cria instrumentos, dá instrumentos para ele crescer, então, treinamento e tudo o que consiga. Não é só escola, universidade, é também treinamento prático. Bom, investe em treinamento, eles são mais capacitados. Se são mais capacitados, o que acontece? Fluxos internos da empresa começam a melhorar. Começa a melhorar, porque não é só o empresário sozinho que tem que fazer tudo. São também outros funcionários que começam a ter capacidade para desenvolver trabalho que ele sozinho não aguenta. Aí, o processo interno melhora. O que acontece? O cliente vai ficar como? Mais satisfeito. Aí melhora o processo de gestão e de satisfação do cliente. É inevitável. Se você produz melhor, produz sem ter retorno de peças, produz de maneira mais rápida, o cliente fica mais contente. Se o cliente fica melhor, din-din, começa a entrar dinheiro na empresa, a empresa faz caixa. É o conceito de troca em abundância, que você entrega mais do que ele espera. Aí você gera caixa e indicador financeiro te dá o final. Então, o Balance Scorecard viu que a parte de desenvolvimento e motivação dos profissionais internos é fundamental. Ok? Motivação, energia psicológica. Antes da crise, você motivava as pessoas, na realidade não precisava muito. Era atração de talentos. As empresas queriam atrair antes dos outros os talentos. Ok? E agora o que acontece? Tem que garantir o talento, tem que segurar. Mas como você segura? Dando mais dinheiro? Sim, pode funcionar por 1 mês, 6 meses, 1 ano. Você sabe qual é o motivo do desligamento? O primeiro motivo do verdadeiro desligamento de um funcionário da empresa? Você acha que é devido a dinheiro ou relacionamento interpessoal? Fala. Relacionamento. Pela maioria com o próprio chefe. Se você tem alguns problemas de relacionamento com o chefe, ou não sabe lidar, ou ele não sabe lidar com você, aí você, tchau. Quando pode, vai embora. É só um problema de tempo. Bom, vamos mais na frente, depois entrego. Empresa motivadora, que significa? É uma empresa que motiva as pessoas e tenta manter talento dentro da empresa. Programa de incentivos. Incentivo não significa exclusivamente dinheiro. É um conjunto de situações. Temos que ser criativos e ter coragem. Vamos inovar. Programar incentivo não é somente dar o bônus no final do mês. Não. A gente pode promover corrida competição entre os funcionários da empresa, colocar a produção contra o comercial, uma competição saudável, um jogo. Eu sei que lá na Itália eu vi como é que chama o jogo aquele jogo de
é um jogo dos faturamento, é um jogo é um joguinho que se faz entre departamento da empresa, entre várias empresas, para incentivar as pessoas a ser melhor que outra. Então, as pessoas têm uma competição natural para emergir. Então, esta é um caminho. Eventos compartilhados. Às vezes se delineam metas entre time de produção, time A e time 1, time 2, time 3, para melhorar a produção. Dale Carnegie inventou isso no 1930, incentivando a produtividade entre departamentos da mesma empresa, colocando um objetivo como número de peças produzidas por hora, por período. E viu que a produtividade aumentou naturalmente, porque o time de um grupo queria fazer melhor do outro. E não é para ganhar prêmio, para ganhar reputação, estima dos outros, reconhecimento. Aí treinamento, já falamos, eu acredito profundamente no treinamento. E esta da solução comercial agora é um treinamento. Palestras são treinamento, livros são treinamento. Criar um ambiente próprio para desenvolver talento. Ágil, um ambiente muito light, muito leve. Pessoas alegres contribuem ao ambiente leve, não é? Que não significa ser palhaço, significa ser alegre no trabalho. Levar as coisas da maneira light. Empresa motivadora. O que é? Assim em Itália significa o que é empresa motivadora? É uma empresa, o RH em uma empresa motivadora pode servir muito, mas RH não precisa ir, RH pode ser, muitas vezes é um empresário mesmo que ele faz o RH, a esposa do empresário, do comerciante que tem a contabilidade e se ocupa do departamento pessoal. Então, é ela que mantém o interesse da empresa, é um ponto entre interesse e da empresa dos colaboradores, porque é um contato. Uma vez, Lee Iacocca, ele fazia questão de pagar pessoalmente os próprios vendedores com um cheque, ok? Reconhecendo, olha, você vendeu, tá. Esse é um tipo de prêmio que eles recebiam de graça. Então, RH tem que cuidar desse aspecto, reconhecer as pessoas, ok? É um ponte, não adianta. No caso, Lee Iacocca fungia era DP da empresa dele, porque ele pagava, mas com um intuito grandioso, motivando todos os vendedores dele. O RH tem que envolver a gestão, criar a meta inteligente, aí a gente sabe, todas essas coisas, proporcionar treinamento constante, não adianta. O treinamento quem pensava que acabada a faculdade, vocês iam acabar de estudar? Eu pensava, mas não é assim. Estudei muito mais depois da faculdade que durante a faculdade. Não adianta. Campanha, todas essas coisas. Depois, integrando o balance scorecard pessoal com o balance scorecard da empresa. Quais são as prioridades da pessoa com as prioridades da empresa. A crise é a oportunidade para crescimento. Na crise, você tem que focar no aumento da produtividade. Tem que focar no seu negócio. Ainda mais. Fora da crise, viagem, feira aqui, feira lá. Durante a crise, tem que ir reto, como caterpillar até o objetivo. Aí vai conseguir. Engajamento, comprometimento, inovação controlada. Claro, tem que inovar. Tem que inovar. Sempre com foco lá. Bom, eu tinha um negócio de treinamento coaching, mito ou realidade? Depois, este serve também para a Ana. Uma análise SWOT dos pontos de força e ponto fraco do treinamento para coaching. Porque aqui também, São Paulo virou a cidade do coaching. Aqui não sabe o que fazer na vida, coach. Foi demitido, coach. Sabe, a escola de coaching aqui ganha milhões. É incrível. Eu mesmo peguei um MBA em coaching, mas queria ver por dentro o que era. Então, tem treinamento, escola, e cada pessoa também tem que colocar o próprio. Mas
tem que entender que às vezes é um mito, às vezes é um falso mito. Empresários como vocês, ou como nós, às vezes somos céticos, temos desconfiança frente a estas situações. Pessoas que querem vender um treinamento que não sabem o que é. Mas assim, ponto positivo, formam multiplicadores. Ponto negativo, perda de tempo. Se a pessoa, o consultor não é bom, você perde tempo. Não adianta. Mas se é bom, você cria multiplicador na empresa. Porque ele ensina os outros a aprender. Mobilidade, mudança, inovação. Cioè, o processo de treinamento neste estilo provoca, cria, alimenta a mudança. Aí, ponto negativo, custo excessivo, porque cada empresário olha para o bolso, justamente. Ponto positivo, desenvolvimento interno, muito desenvolvimento interno, mais do que o empresário acredita. Porque se um cara é peão, a culpa também é nossa, não é só dele. Nosso filho, Castro, pense o que todos nós fazemos para tentar educar e criar um cara que às vezes tem a cabeça que é mais dura que esse concreto. No caso era eu frente a meus pais. Falta de melhoria, claro. Você desenvolve, dedica e o cara fica lá, te olha com uma cara que nem sabe o que está fazendo. Fazer diferente. Se você investe em treinamento em pessoas que são qualificadas, você começa a fazer diferente. E ponto negativo é uma ilusão de mudança. Ok? Bom, este é o quadro. A dicas por RH, na realidade, rapidamente, podem ter atividades que não são foco, em particular atividades que têm com funções que não são típicas da empresa. A terceirização pode ser muito interessante. Ajuda a eliminar os custos fixos. Potencializar a criatividade dos funcionários, com vários motivos. Mas também utilizando consultores, porque existem por isso. Negociar com funcionário por benefício. E a forma como se trata quem sai da empresa é fundamental. Porque a empresa, quem sai é tratado mal, vai falar mal de você para 10 pessoas. Não adianta. Bom, a crise gera oportunidade de adquirir uma capacidade de adaptação. E isso é fundamental para nós. Porque, Luiz, você viveu como mínimo 3 crises, 73. Então, esta, não digo que é uma mais, mas é muito pesada, sim. Mas você já tem músculos treinados, depois os músculos, vamos ver, para poder superar. Porque você já se fortaleceu com as outras 2 precedentes, não adianta, é verdade. O RH pode ajudar no desenvolvimento da cultura de mudança. Pode mesmo, e às vezes deve. Obrigado, eu acabei aqui esta pequena apresentação. Se vocês querem esse slide, eu posso passar para vocês, só me deixem o seu recado, eu também posso passar para a associação comercial. E a este ponto, queria agradecer a vocês pela presença.